Bom dia, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Memorial Batista no YouTube para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, mais um momento de juntos aprendermos a Palavra de Deus sobre o tema que tem nos guiado nesses últimos domingos, Cristão em Tempo Integral. Temos seguido essa revista e aqui aprendido muitas lições sobre a doutrina da mordomia cristã e a importância dessa doutrina para a nossa vida cristã de maneira integral. Vamos iniciar com uma oração e, na sequência, mergulharemos no texto bíblico, nas lições que a revista nos traz para esta ocasião. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua disponibilidade, teu cuidado, teu amor tão grandioso para conosco, Senhor. Obrigado pela revelação da tua palavra, Deus. Obrigado porque por meio dela nos aproximamos de ti, ouvimos a tua voz, Senhor, e podemos compreender a tua vontade para nós, o teu plano original desde a criação, o plano de resgate que fizestes para alcançar a cada um de nós. Guia-nos, Senhor, em mais esse estudo. Permita-nos, Senhor, avançar no processo de santificação, de aperfeiçoamento das nossas vidas, para que sejamos como Cristo. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus que oro. Amém. Muito bem, queridos. Essas últimas 4 lições da revista, já estamos na penúltima, né? Mas desde a lição 13 até a lição 16, temos focado no tema amor, trabalhando diferentes perspectivas da relação do tema amor com a doutrina da mordomia cristã. Mordomia cristã, que é essa doutrina que nos ensina que tudo é de Deus e que nós somos administradores de tudo que Deus nos confiou. E não estamos falando apenas de bens, estamos falando da vida como um todo, dos dons e talentos, das nossas capacidades mentais, intelectuais, das nossas emoções, relacionamentos, enfim. São tantas coisas que marcam a nossa vida, que são frutos da bondade de Deus e do fato dele tê-las disponibilizado a nós. A nós cabe, então, a compreensão de que somos administradores, mordomos, e temos, então, esse papel de cuidar bem de todas essas coisas e aplicá-las para fazer a vontade de Deus acontecer por meio de nós. Esse é o nosso grande desejo. Na lição 13, comigo, nós estudamos sobre o amor como grande motivador para a nossa vida, nossa existência, nosso viver diário, para o nosso serviço cristão. A importância de entendermos que Deus nos amou primeiro e que por esse amor ter nos alcançado e nos permitisse que viéssemos a conhecer a Deus, nós então podemos exercitar esse amor nas nossas vidas. Deus nos amou primeiro, por isso nós amamos. Na lição passada, a lição número 14, juntamente com o professor Tito, nós falamos sobre compromissados pelo amor, que o amor nos leva a esse compromisso integral com Deus. Deus nos chama a nos relacionarmos com Ele de maneira íntegra e integral. E o amor precisa ser o guia desse relacionamento. Nós aprendemos com Ele, nós aprendemos com diversos exemplos de personagens bíblicos que foram mencionados e podemos ver isso no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Hoje vamos falar sobre a ausência de amor, não é? O que acontece quando não há amor? Desamor na igreja. Herbinho, mas podemos falar, professor, sobre desamor na igreja? Sim, lembremos que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A igreja é a reunião de pecadores que se reconhecem como tal, que se arrependem do seu pecado e que confessam a Jesus Cristo como uma solução definitiva para a transformação da nossa vida.
Por meio dessa aceitação, nós ingressamos no processo de santificação, um processo que leva o tempo da nossa vida. E que sim, pode ser acelerado, mas também pode ser freado. E o freio, muitas vezes, está relacionado com o desamor presente em nós e que afeta a comunidade de fé. Vamos falar então um pouco sobre isso. E eu começo essa reflexão te colocando essa pergunta que está aí na tela. O que acontece onde não há amor? Num ambiente, numa comunidade em que o amor não está presente, o que acontece? Quais são as marcas na vida das pessoas, nos relacionamentos? O que você imagina? Faça esse exercício mental. Talvez você já tenha vivido situações, momentos de vida em que percebeu o desamor, sentiu falta do amor porque aquela realidade foi marcada por certos comportamentos, certos novos padrões comportamentais que a geraram e que cresceram na medida que o amor esfriou. Na nossa revista, nós identificamos aqui algumas dessas características. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira dela é que as comunidades em geral, as comunidades de fé, e a nossa vida como um todo, é marcada por relacionamentos. A falta de amor ou desamor gera deterioração das relações. Como assim? De quais relações estamos falando? Nós estamos falando da relação de cada pessoa com Deus, de cada pessoa consigo mesma, nessa qualidade de mordomo, de administrador, de cada pessoa com as outras pessoas ao redor, e de cada pessoa com a criação que o Senhor nos entregou para cuidarmos e guardarmos. Essas relações deterioradas vão nos levando a choques ou a distanciamentos. Em relação a Deus, muitas vezes, uma condição de pecado, de falta de amor, nos leva a esse distanciamento. Não por vontade dele, mas por nossa própria iniciativa. Porque pecamos, vamos nos afastando. E vamos na mente tentando normalizar aquela situação. Ah, mas eu fiz isso porque aquilo aconteceu. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria feito assim. Quantas vezes usamos essa desculpa nas nossas mentes para justificar as nossas ações? Mas falamos também da deterioração da saúde mental e física de cada pessoa. A falta de amor nos leva a um descuido, a um descuidado, uma falta de cuidado com aquilo que o Senhor nos entregou individualmente, pessoalmente, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Também se deterioram as relações com as outras pessoas. Já falamos sobre isso aqui em outros estudos. Como é que se dá a relação entre pessoas que se consideram donas da própria vida, que assumem o trono do governo das suas vidas? Cada uma é um rei de si mesma. E esse choque de reis e de reinados vai acabar acontecendo. As relações se deterioram porque cada um quer que aconteça como pensa, não conforme Deus orienta. Aí vem os sentimentos de vulnerabilidade em relação ao outro, aquilo que nós fazemos de nos colocar na defensiva, ou até ser agressivo como forma de proteção, violência, dominação. E isso ainda afeta, o desamor ainda afeta a nossa relação com a criação. Porque não amamos a Deus e não amamos o Criador e muito menos as criaturas. E passamos a ter uma relação de exploração somente, não de cuidado e de guarda. Um usufruto desmedido que se torna exploração, uma exploração destrutiva da criação, da natureza, da flora, da fauna, do ar. Esse é um desafio, mas é uma marca do desamor.
O desamor também leva cada um de nós a diminuir a nossa percepção do nosso próprio pecado. Aquilo que eu falei, a gente começa a justificar e a normalizar. Não me vejo pecando. Ou me coloco num raciocínio de tantas razões que me levaram a isso que parece que é certo fazer um ato pecaminoso, a não agir com base no amor. E ainda, se por um lado diminuímos a nossa percepção do pecado próprio, nós passamos a sobrevalorizar o pecado do outro, porque ele me fere, ele me machuca, e não é como eu quero. Se a minha relação não é baseada no amor, ela é baseada no quê? Na disputa, na violência, no medo. Portanto, o que o outro faz me afeta negativamente. E eu valorizo, dou mais valor ao pecado dele do que ao meu próprio. São características de uma realidade sem amor ou uma realidade marcada pelo desamor. Precisamos ter cuidado, porque isso é como uma armadilha, uma ratoeira para nós, que talvez nos chame a atenção, né? Pensando ali a ratoeira com um pedaço de queijo que normalmente fazemos, né? Criamos essa imagem, aquele queijo vai nos satisfazer as necessidades básicas, carnais, mas também gera problemas, consequências. É como dar lugar à carne de uma vida que já vivenciou a conversão, mas que, por ser ainda pecador, muitas vezes se permite, vou dizer assim, se permite dar espaço para a carne. A carne que deveria ser mortificada, não é, nos conceitos utilizados por Paulo, acaba ganhando espaço e comprometendo a nossa vida cristã. Com isso, em consequência, damos brechas para a ação do inimigo. Eu não sou daqueles que acham e que querem colocar a culpa inteira no diabo, no inimigo das nossas almas. Acho que não. Eu sei que ele tem poder limitado, mas tem poder. Ele age. E o desejo dele é nos desviar dos caminhos do Senhor, porque ele próprio estabeleceu a sua lógica que o contrapôs a Deus. Mas eu sei que na medida em que eu dou espaço para a carne, que eu ajo conforme os meus próprios pensamentos, a minha própria vontade, me coloco de novo na posição de rei, de governador da minha vida e alijo Deus dessa condição, eu gero o problema. E a ação do diabo, então, qual será? Será se valer desse momento de fraqueza, dessa normalização da falha, desse contexto de desamor, para agir conforme ele faz, sutilmente, com artimanhas tais, que iguais não há na terra, como diria o hino Castelo Forte. Os ardis diabólicos são sutis, e nós é que damos a brecha. E ele se vale e age de forma que nos desorganiza a mente, nos fazendo nos aprofundar ainda mais no erro, nessa vivência de desamor e nos afastar de Deus. Mas ele age. Precisamos estar atentos, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Precisamos estar atentos, mas nós damos a brecha. Vamos voltar os olhos para a palavra de Deus. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Vamos analisar um pouquinho dessa carta de Paulo aos moradores ali de Corinto. Tá aí na sua imagem um mapa
que mostra onde está Corinto. Corinto é uma cidade da Grécia, né, que está aí na chamada Península do Peloponeso, Península do Pé de Pato, né, que tem essas entradas assim no mar, essas pequenas penínsulas dentro da grande península do Peloponeso, que dá essa imagem de ser como um pé de pato. E aí à esquerda você vê uma imagem das ruínas do templo de Afrodite, que vai marcar determinadas situações que a igreja de Corinto estava vivendo. Mas abra aí em 1 Coríntios, vamos ver o que Paulo fala sobre essa igreja, quais são as características do desamor presentes na realidade da igreja de Corinto e que são tratadas aqui na primeira carta de Paulo aos irmãos daquela localidade. Veja, Paulo começa a sua epístola, né, sua carta direcionada ao povo de Corinto, mencionando o quanto ele é grato a Deus por eles. Veja lá no versículo 4, ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, uma igreja que recebeu a graça de Deus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda a palavra e em todo o conhecimento. Uma igreja que era rica da vivência da palavra e do conhecimento dela. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, ou seja, a ação de Cristo estava sendo perceptível na vida deles. De maneira que não vos falte nenhum dom, muito pelo contrário, nós vamos ver que era uma igreja rica em dons, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, características de uma igreja que nos parece firme, robusta, enriquecida com a graça de Deus na palavra, no conhecimento. E ainda assim uma igreja que viveu uma situação de desamor? Sim, meus irmãos, isso acontece. Aconteceu em Corinto, pode já ter acontecido na sua história, em uma igreja em que você participou. Talvez a sua congregação possa estar vivendo isso nesse momento. Paulo, então, chama a atenção dessa comunidade de fé, e esse é o nosso texto áureo, né? A chamada inicial de Paulo sobre os problemas da igreja de Corinto, o desamor que ali imperava. Lá no versículo 11 ele vai dizer: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Há problemas, há divergências, há dissensões, partidos. Quais são as marcas dessa situação de desamor que vivenciou a igreja de Corinto? Vamos lá aprender com eles, aprender com os exemplos que a Bíblia nos traz. Algumas pessoas às vezes se surpreendem quando a gente diz que a Bíblia traz também exemplos ruins para aprendermos com eles. E é a pura verdade, porque ela é uma revelação de Deus aos homens. Portanto, nós precisamos nos ver e sermos confrontados com os nossos erros. E é o que a palavra faz. Vejamos o que podemos aprender com a igreja de Corinto. Temos aí alguns destaques, não é? 5 destaques das características ou de efeitos do desamor naquela congregação. E vamos passear aí um pouco por esses versículos que estão aí indicados. Vamos juntos ver ali discordância maior que a concordância. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 1:10, o versículo imediatamente anterior a esse último que lemos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Discordância maior do que a concordância. Uma das características do desamor.
Ah, Herbert, professor Herbert, então quer dizer que nós não podemos discordar uns dos outros no contexto da igreja? Não é isso que a palavra ensina, meu irmão. A marca que estava incomodando Paulo e outros irmãos que levaram essa situação ao seu conhecimento é que naquele contexto as divergências eram tais que não nos permitiam chegar a consensos, a decisões comuns, a um caminho único a trilhar como igreja. Nós, batistas, entendemos que a forma apropriada de governo, segundo a orientação bíblica, é aquilo que nós costumamos chamar de democracia congregacional. E a democracia congregacional implica em reconhecermos que nas divergências que existem entre nós, que são baseadas nas nossas percepções da palavra de Deus e da sua vontade para a igreja, nesse conjunto de diversidades de opiniões, de divergentes opiniões, nós somos capazes, em assembleia, em trabalhos coletivos, em diálogo e em construções comuns, a chegar a uma síntese que reúna aquilo que converge do nosso pensamento e que principalmente converge com a palavra de Deus e as suas orientações. Por isso, como batistas, acreditamos nessa construção coletiva e que Deus vai revelando a sua vontade para a igreja local a partir dessas decisões tomadas na coletividade. Por isso é importante participarmos delas e respeitarmos as decisões que tiverem sido tomadas. Óbvio que todos nós podemos e devemos entender o contexto, buscar formar uma opinião, compartilhar em amor as nossas perspectivas e sermos capazes de ouvir as perspectivas dos outros, para caminharmos juntos para uma mesma direção, que nos revele a vontade de Deus e que nos permita avançar como igreja. Se há mais discordâncias do que concordância, a igreja pode estar vivendo uma situação de desamor, conforme Corinto viveu. Coríntios 1, de 11 a 12, o 11 nós já lemos, vamos ler o 12 então. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O grupo estava dividido. Se havia, aquelas competições de chapas nos sindicatos, chapa 1, chapa 2, cada um com seu líder, como se ele fosse capaz de sintetizar uma percepção daquele grupo. E aqui era ainda mais complexo, porque essa síntese estava na compreensão da doutrina. Nós não podemos ter compreensões divergentes da doutrina bíblica. Precisamos buscar ao máximo, se temos visões diferentes, caminhar para uma única doutrina conforme revelada a nós a partir da vivência de Cristo e registrada nas Escrituras. Partidarismo e grupos que disputam o poder. Esse é um mal que muitas vezes acontece. Há líderes que talvez sintetizem determinada forma de pensar, que verbalizem com mais facilidade, mas esses líderes têm uma responsabilidade ainda maior do que os outros membros de buscar convergências e a pacificação da comunidade para o entendimento comum da vontade de Deus. O terceiro aspecto é a carnalidade maior do que a ação do Espírito Santo. Paulo chama atenção de maneira dura a esse respeito. Vamos a 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas,
Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Uma questão dura que Paulo traz aqui para tratar esse problema. Carnalidade maior do que a ação do Espírito. É a palavra de um líder, de um homem. Não eram capazes de se relacionarem com Deus e da leitura da palavra, compreenderem e interpretarem a vontade de Deus, com base na leitura, na oração. Quarto ponto, obra de Deus feita para agradar pessoas ou ao próprio ego. Vamos lá em 1 Coríntios 4, 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Ele se usou e usou Apolo como exemplo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Obra de Deus feita para agradar pessoas. Tantas vezes agimos assim. E chegamos ao cúmulo, muitas vezes, de espiritualizar as nossas razões. Ah, o Senhor me revelou. Eu estou sendo usado por Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Avalie se essa sua palavra, essa sua percepção não objetiva a agradar pessoas, ao invés de agradar a Deus. Por último, a quinta característica que destacamos aqui, certamente pode haver outras, né, que os irmãos identifiquem ao ler a carta mais detidamente, tem a ver com imoralidade e problemas não resolvidos, não tratados no seio da igreja. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Imoralidade. Uma marca, talvez, daquela cidade, daquela sociedade local de Corinto, exatamente vinculada à religiosidade da adoração à deusa Afrodite, naquele templo que eu mostrei para os irmãos na imagem. Porque a prática religiosa de adoração daquelas pessoas envolvia a prática sexual como ato de culto. Como ato de culto. E tantas vezes isso estava sendo trazido, normalizado nas relações entre as pessoas dentro da própria igreja, a ponto de ter uma situação como essa, de alguém possuir a mulher do próprio pai. E a comunidade não dar o tratamento adequado. Para se chegar a algo tão grave, de tamanha distorção da orientação de Deus, irmãos, uma caminhada foi se dando, degrau a degrau, até chegar nesse nível de gravidade. E o que Paulo está dizendo é que os problemas não foram sendo resolvidos. Como se chegou até esse nível? Não houve o tratamento? Lembra? Há um tempo atrás estudamos sobre disciplina na igreja e o seu papel importante na edificação do corpo de Cristo.
o cuidado com cada um. Estamos todos sujeitos a errar. Portanto, a disciplina vai nos orientando a voltar para o caminho correto. E se não trata, o problema vai crescendo, até que chega um momento que fica insuportável. E de tão insuportável a gente tem que engolir, porque talvez nós mesmos estejamos agindo daquela forma. E os problemas não são resolvidos. Passamos a mão na cabeça, colocamos embaixo do tapete. Falta de amor a Deus, a sua palavra, a si mesmos, aos seus corpos, que eles receberam como mordomos de Deus para administrar, santuários do Espírito. Muito bem, temas marcantes, duros, não é verdade? Mas é isso, o efeito do desamor. Mas Paulo usa a sua carta com severidade, como nesses textos aqui que já lemos, mas ele também vai dando ao longo do texto tratamento de forma muito amorosa, muito zelosa. E graças a Deus, porque há um tratamento, graças a Deus. Assim como aquilo que nos levou à nossa conversão, por obra e graça de Jesus Cristo, nós fomos chamados a atenção para os nossos pecados, reconhecemos-nos como pecadores, nos arrependemos e entendemos que Jesus Cristo é a solução, e então entregamos a nossa vida. E a conversão acontece, e o Espírito de Deus habita junto com o nosso espírito, testifica essa compreensão, essa certeza da salvação, e nos coloca num processo de santificação, como eu já disse aos irmãos. E isso pode acontecer na nossa vida, durante esse processo de santificação, que podemos chegar a pecar novamente. A igreja é uma reunião de pessoas que se reconhecem como pecadoras. Por isso que devemos estar atentos em todo o tempo. E o pecado, a sua normalização, como vimos aqui, vai gerando desamor. Alguns autores, das ciências políticas, por exemplo, ou da sociologia, usam uma expressão que eu acho interessante para esse contexto, que pode muito bem se aplicar no contexto comunitário da comunidade de fé, que é o esgarçamento do tecido social. Aquilo que nos liga, que nos faz nos sentirmos iguais, como pertencentes a uma determinada comunidade de fé, vai sendo rompido com a falta de amor. Nós já sabemos que o amor é o vínculo da perfeição, é o elo perfeito, como diziam algumas traduções. Portanto, se ele não está presente, o corpo, as partes do corpo vão se soltando, o tecido social vai se rompendo entre nós. Mas graças a Deus que o Senhor é tão misericordioso, que apesar de nós, conhecendo a verdade, termos entregue nossas vidas a Jesus, e mais uma vez, e outra vez, e tantas vezes pecado, ele nos possibilita retornarmos ao caminho correto. Vamos ver então aí 4 destaques, 4 elementos, digamos assim, que resumem o tratamento dado por Paulo à igreja de Corinto. E o primeiro dele, o primeiro comprimido, digamos assim, desse tratamento, primeira medicação, é o retorno à palavra, à sã doutrina e à revelação de Deus, e a necessidade de nos submetermos a elas. Vejamos, portanto, o que diz lá 1 Coríntios 14. Vamos passar aí algumas páginas e vamos juntos lá para o capítulo 14. Capítulo 14 vem, obviamente, logo após o capítulo 13. E o capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. Vejam só. Paulo estava falando sobre dons espirituais, traz a analogia do corpo humano, nós vamos falar sobre ela, fala sobre o amor e, na sequência, ele diz o seguinte: segui o amor,
E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Do que Paulo está falando aqui? Será que ele está falando de, eu tive uma visão ao seu respeito e tenho uma mensagem do Senhor para você, meu irmão? Não é bem isso de que trata o dom da profecia. O dom da profecia é aquele que a pessoa dispõe uma capacidade espiritualmente concedida por Deus para a leitura, a interpretação e a comunicação da palavra de Deus para a comunidade de fé. Esse é o dom da profecia que Paulo está aqui falando. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas, dentre eles, principalmente o da profecia, que profetizeis, que falem uns aos outros da palavra de Deus. Segundo comprimido, segundo a medicação entregue por Paulo, compreensão da liderança de Cristo, da capacitação do Espírito e da operação de Deus. Paulo usa 3 versículos para trazer aqui elementos importantes da doutrina da Santíssima Trindade. Vamos lá? 1 Coríntios 12, volte aí uma página. Vamos chegar a 1 Coríntios 12, nos versículos 4 a 6. 12, 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 3 destaques para a ação conjunta, coordenada e perfeitamente harmoniosa da Santíssima Trindade, da Trindade Santa. É o Espírito quem capacita. Ele que entrega os dons a cada um conforme lhe apraz, para atender às necessidades da igreja, para cumprir a sua obra. E é Jesus, o Senhor, quem lidera, quem guia. Ele é que aponta os serviços a serem realizados e ele, à frente do seu povo, vai conduzindo a sua obra. E as realizações são fruto da operação de Deus Pai em nós e por nosso intermédio. Diversos dons, o mesmo Espírito. Diversos serviços, o mesmo Senhor. Diversas realizações, o mesmo Deus. Reconhecermos que somos mordomos de Deus e que dependemos deles e que os seguimos na sua liderança e que por meio de nós ele age, é outro remédio que Paulo concede à igreja de Corinto. Terceiro elemento, terceiro medicamento nessa analogia que estamos fazendo, noção e vivência da interdependência entre os santos. Aí no capítulo 12 inteiro trata disso, falando dos dons espirituais, ele vai tratar da tipologia de dons, e logo na sequência ele vai trazer isso que as Bíblias, acredito que a sua, assim como a minha, intitulam o trecho como unidade orgânica da igreja. Paulo vai usar de uma maneira com extrema sensibilidade e de compreensão fácil para as pessoas a figura da igreja como corpo de Cristo. E vai mostrar que há uma dependência de um órgão em relação ao outro, que um órgão não pode prescindir do outro, que cada um depende um do outro. A dependência mútua é isso que chamamos de interdependência. E precisamos compreender, mas também vivenciar essa relação de interdependência. Eu preciso de você, meu irmão, e você precisa de mim. Lembra daquele cântico? Interdependência entre os santos. O quarto e último comprimido desse tratamento que é entregue por Paulo à igreja de Corinto. O entendimento que o amor é o caminho sobremodo excelente. O capítulo 12 termina com essa forma de descrever o amor.
Em geral, a gente acha que o capítulo 12 termina aqui no 31, na primeira parte. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Só que aí vem um subtítulo de uma nova perícope, de um novo trecho. E ele ainda é parte do último versículo do capítulo 12. E diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E de uma maneira poética e magistral, Paulo descreve o amor ágape, que precisa estar presente entre nós e que forma entre nós esse vínculo perfeito, que restabelece as relações deterioradas, que reconstrói o tecido social. E na analogia do corpo, é como o papel das juntas e dos ligamentos. O amor é o remédio para tratar o desamor. Retorno à palavra, compreensão dos papéis de Deus em relação a nós e ao serviço, noção e vivência da interdependência e compreensão de que o caminho de volta está em amar. Amar não só em palavras e na língua, na boca, mas em fatos e na verdade. Ou, como dizem outras traduções, em ações e em verdade. Perdoar, abrir os ouvidos para entender com amor o que o outro tem a dizer. Capaz de construir, de sintetizar a percepção da igreja nos momentos de divergência. Não ir para o tudo ou nada. Agir junto, dar as mãos. Amor em ações. Na verdade, como diz 1 João, é assim que age quem conhece a Deus. 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que belo aprendizado. Uma lição tensa, pesada, porque trata de problemas, e problemas que nós tantas vezes vivenciamos, meus irmãos. Quantos exemplos nós podemos dizer que já vivemos isso, ou algumas dessas características, na igreja por onde passamos, onde estamos. Talvez você, sua igreja, esteja vivendo isso nesse exato momento. Atente-se para o tratamento bíblico concedido aqui por Paulo à igreja de Corinto. Me lembro do episódio de Neemias com Esdras, no momento em que reúnem o povo para lerem o livro da lei. O povo que deixava ali o cativeiro na Babilônia, estava ali reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, e chamado a ouvir a leitura do livro da lei, o povo compreende a profundidade daquelas palavras, se vê confrontado e cai com o rosto em terra a chorar, a prantear. Isso é parte do processo. É uma dor que talvez a gente queira evitar, mas que é necessária, como foi na nossa conversão. Dói se arrepender, mas é libertador. E o que acontece com o povo depois desse período de choro é que eles recebem a orientação dos seus líderes. Chega de choro. Comei carnes gordas, bebei bebidas doces, leve-as e compartilhe com quem não tem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, se estamos em desamor, não estamos agradando a Deus, não estamos deixando o Senhor alegre. E por isso vamos nos enfraquecer. Tomemos as medicações do tratamento do amor
e voltemos ao Senhor. Voltemos ao centro da sua vontade, façamos aquilo que Ele pede de nós e o alegraremos, e então seremos fortalecidos. A alegria do Senhor nos fortalece. Que Ele, portanto, nos abençoe e nos guie como igreja para, se estivermos vivenciando situações de desamor, nos submetermos ao tratamento do Senhor e voltarmos aos caminhos do amor, o caminho sobremodo excelente. Logo mais, às 10h15, terá início o nosso culto ao vivo, sendo transmitido aqui pelo nosso canal. Você pode nos acompanhar aí da sua telinha, mas seria uma alegria poder contar com você presencialmente, nos encontrarmos e nos darmos um abraço. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, que o Senhor abençoe as nossas igrejas. Até a próxima aula.